mystery he lavishes on us is deep, cries out too deep. Oh, how desperately he wants us. The things of earth stand next to him like a candle to the sun. Unfailing Father, what compares to his great love? Behold his holy Son, the Lion and the Lamb given to us. The Word became a man, that my soul should know its Savior. Forsaken for the sake of all mankind, salvation is in his blood. Jesus Messiah, the righteous died for love. It wasn't over, for he is the risen one. This is my soul. This is my soul. How great your love is. How great your love is. Oh, come on. This is my soul. This is my soul. How great your love is. How great your love is. This is my soul. Behold, I have a friend, the Spirit breathing holy fire within, my ever-present help, speaking truth when I can't find it. Light up this broken heart and light my way until my time on earth is done. Oh, Holy Spirit, breathe in me like kingdom come. Oh,
until the work on earth is done. Watch as the clouds he rise, sway low, lift up the sound as he makes our praises through. Come on, lift up the sound one time. Som 2. Peraí, deixa o microfone aberto para o Adilson. Boa noite, queridos. Graça e paz. É bom poder chegar até você nessa noite, Dia das Mães, tão gostoso, mas tão triste que a gente não pode ter as mães aqui conosco para abraçá-las, para homenageá-las. Mas vai o nosso abraço, a nossa homenagem a você, mãe. Você é muito querida e nós estimamos muito, né? E é maravilhoso poder chegar até vocês nesta noite. É maravilhoso. Eu fico muito grato a Deus por poder ter essa ferramenta de podermos chegar até a sua casa, levando uma mensagem. E o que eu espero é que o que Deus nos reservou nessa noite, através dos cânticos, através da palavra lida, através da palavra pregada, que a gente possa ser edificado, que cada um de nós possamos ser edificados, crescer na graça do Senhor, sermos abençoados.
O Salmo 54 é uma oração. É uma oração de um pedido de socorro. E essa vai ser uma nossa oração inicial. Você que está aí, pega a sua Bíblia. Eu sei que você está com a tua Bíblia de jeito, né? Então, olha, o Salmo 54 diz: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder, ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recai o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Pois ele, o Deus que nós servimos, tem nos livrado de todas as nossas angústias. Louvado seja Deus por isso. E nós podemos louvar o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. O Deus que nós servimos, Ele é bom. Ele ouve a nossa oração. Ele escuta as palavras que fazemos chegar até Ele. Por isso, eu pego esse salmo, o Salmo 54, e faço dele a nossa oração neste momento. Precisamos muito desse Deus. Precisamos dobrar mais nossos joelhos em oração. Precisamos estar mais atentos a esta palavra-chave na nossa vida, a oração. E esse Deus é aquele que purifica a nossa vida. Esse Deus que nós servimos, Ele vem com a sua bênção, Ele vem nos purificar. Por isso podemos cantar, e vamos cantar com o Digão e com a turma aí bem bacana, né? E vamos cantar águas purificadoras. Cantem com eles, tá? Vai ser muito legal cantar águas purificadoras. E é esse Deus que nos consola, esse Deus que é nosso auxílio, esse Deus que nos sustém, esse Deus que é fiel, esse Deus que é bom, esse Deus que nos livra das angústias, é o Deus que nos purifica. Vamos cantar com o grupo. Som. Boa noite. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. É muito bom estar de volta aqui, ministrando. Lógico que não as condições ideais, mas é sempre bom ter a oportunidade de compartilhar a palavra do nosso Deus através dessas canções. Que cada canção aqui proferida possa ir de encontro aos corações que estão nos assistindo aí pela internet, e que Deus possa falar ao seu coração, meu irmão. É isso o nosso desejo. Amém?
próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vamos declarar mais uma vez no começo. Existe o Rei, o Senhor, que foi do teu grande amor. Águas que correm no trono, águas que curam e onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. És o rio, Senhor. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. És o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Amém. Vamos beber dessa fonte, né? Fonte de água viva. Que maravilha, que bênção. Obrigado, Digão. Bênção, bênção mesmo, tá? Gente, algumas coisas são importantes. Estão vendo que a turma aqui, só o Digão e a Camila, que não estão usando a máscara, estão cantando. O resto está e eu, tá? O resto estão tudo mascarados aí, tudo com a mascarinha, cumprindo assim. Ó, até o Jonatas aí, né? Cadê as expressões, Jonatas?
Aí fica difícil, né? Mas é muito legal, a gente está fazendo isso, e eu continuo colocando para os irmãos assim. Nós temos vários irmãos que estão confeccionando as máscaras aqui na nossa comunidade. Então você procure saber quem são, né? A gente tem colocado aí, eu creio que o Júnior colocou aí na página da igreja, né? Está esperando eles? Ah, tá. Ok, eu vou te passar os 3 que eu sei, tá? Vou passar para o Júnior os nomes das 3 pessoas que eu sei que estão fazendo, para você poder comprar, tá? Outra coisa, é muito importante, né? Nós continuamos com as nossas contas, tem que pagar as contas, né? Não tem jeito. Essa semana mesmo eu recebi as contas lá do terreno ali da Araucária, algumas coisas têm que ser pagadas, e tem que pagar, né? Fazer o quê? Tem que pagar, e nós precisamos que o irmão, a irmã, mantenha-se firme no seu compromisso com o dízimo, com a oferta, entregando ao Senhor. Tem aí a conta da igreja, o banco, tudo direitinho, faz ali, faz esse depósito. Os irmãos sabem que eu tenho muita dificuldade de falar dessa questão chamada dinheiro, né? Porque eu aprendi desde o início a questão do dízimo, eu tenho prazer nisso, eu tenho uma alegria tremenda nisso, nunca ninguém precisou me ensinar. Quando fui ensinado, eu entendi o que é ser dizimista e procuro ser além de dizimista, procuro sempre dar mais do que aquilo que eu recebo, tá? Outra coisa são as meditações diárias. Nós continuamos transmitindo sempre às 20 horas, 20 e pouquinho, né? Às vezes atrasa um pouquinho para a gente disparar. E eu peço que você divulgue entre seus amigos. Eu tenho um amigo que mora no litoral, eu mandei para ele, tenho mandado para ele, e ele já estava me dizendo assim, olha, não esquece de mim, manda sempre para mim, não posso esquecer. Então vamos passar isso, vamos divulgar. Quanto mais pessoas assistirem, mais pessoas nós vamos estar abençoando, vamos estar falando com elas, a palavra de Deus vai penetrando no coração delas, né? Vamos aproveitar as oportunidades que a gente tem para comunicar uma mensagem de esperança. E a gente está vendo tantas coisas acontecerem no nosso dia a dia, as pessoas desesperançadas, as pessoas já em angústia, em sofrimento, não sabendo mais como reagir, e nós temos uma palavra, né? Nossos irmãos que têm trazido as meditações, são meditações maravilhosas, meditações lindíssimas, profundas, que nós precisamos estar levando assim até os nossos irmãos, as pessoas, nossos amigos também poderão assim estar sendo abençoados. Ontem foi feito um mutirão aqui, né? Eu quero expressar minha gratidão como pastor da igreja e pela igreja, a Suzy, a Alexandra, a Marcilene, a Adriana, a Vânia, que atenderam o chamado do Ezequias, né? E vieram aqui ontem, trabalharam, limparam, tudo limpinho, tudo cheiroso. Então deram uma geral bem bacana aqui no templo e ficou muito legal, tá? Ficou muito legal. E assim que nós podemos voltar às nossas atividades normais, nós vamos organizar um mutirão bem bacana e vamos fazer uma limpeza geral aí, né? Deixar nos trinque as coisas aqui para a gente está desfrutando, porque é a casa do Senhor, e a gente vai cuidar da casa do Senhor, tá bom? Nós vamos orar, nós vamos ter um momento de oração, o irmão Adilson vai orar para a gente, ele vai orar pelo Brasil, ele vai orar pelas famílias que perderam seus entes queridos. O Douglas perdeu o pai, o Moacir. Nós batizamos o Moacir. Nós vimos Deus fazer um milagre na vida daquela família. Também orar pelo Marcos, o Marcão, né? O Marcão que estava aqui com a gente, tem estado ausente. O irmão dele veio a óbito domingo passado. E também orar por essa família, orar por algumas famílias da igreja que têm o Covid-19, mas são assintomáticos e têm que ficar em casa, não podem sair. Nós temos famílias aqui na igreja que são assintomáticas, então elas estão lá de quarentena mesmo, não podem sair, mas nem
para ir à padaria ali comprar um pãozinho, tá bom? Ore por essas famílias. Adilson vai estar orando por essas famílias, nosso irmão amado vai orar pelas famílias, vai orar pelo nosso Brasil, para que haja um mover de Deus, uma misericórdia de Deus, acima de tudo, no coração das pessoas. Que esse momento seja um momento da gente estar aproveitando para levar uma palavra de esperança e salvação. Vamos lá, irmão Adilson, olha para a gente. Oi. Agradecer. A gente esteve orando pelo pastor Sócrates. Isso. Saiu do hospital, o irmão Elton também. Ok. Duas pessoas que estavam hospitalizadas. O secretário executivo da Convenção Batista Brasileira estava hospitalizado muito tempo, acho que foram 20, 30 dias, né? Uma situação bem difícil, ele já tem uma certa idade e graças a Deus saiu. E o Elton também, que o Elton é o vice-presidente da JuBBC, da Juventude Batista do Estado de São Paulo, moço novo que estava ali também hospitalizado, ficou acho que 20 dias hospitalizado, se eu não me engano. E agradecer também, poxa, que coisa boa alguns irmãos que Deus tem abençoado, mas outros, infelizmente, tem pessoas que têm perdido seus entes queridos, mães que estão chorando a perda dos filhos, filhos chorando a perda dos pais, e não podendo nem velar o corpo, né? Que Deus possa abençoar. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças, ó Pai querido, por mais esse momento que estamos aqui, ó Pai querido, cultuando, Senhor, o teu santo nome, Senhor, que o seu nome possa somente ser engrandecido, ó Pai querido, neste culto, ó Pai querido. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, ó Pai querido, de estarmos aqui. Venho te pedir, ó Pai querido, neste momento, pela nossa nação, ó Pai querido, que o Senhor possa estar, Senhor, dando sabedoria, ó Pai querido, dando entendimento àqueles governantes, ó Pai querido, que eles possam, ó Pai querido, atender, Senhor, às nossas expectativas, ó Pai, como cidadãos, ó Pai querido, que o Senhor possa estar orientando, Senhor, as pessoas, ó Pai querido, que estão governando esse país, ó Pai querido. Que nada, ó Pai querido, venha a ser assim, ó Pai, desafrontando a Tua palavra, ó Pai querido. Venho também te pedir, ó Pai querido, pelos enlutados da nossa igreja, ó Pai querido, pelo nosso irmão Douglas, ó Pai querido, que perdeu seu pai, pelo Marcão, ó Pai querido, que perdeu seu irmão, que o Senhor possa estar confortando o coração deles, ó Pai querido, que o Senhor possa estar dando também, ó Pai, entendimento, para que eles possam entender que é a sua vontade que está sendo feita, ó Pai querido. Te peço também, ó Pai querido, pelos enfermos da nossa igreja, ó Pai querido, que o Senhor possa estar visitando a cada um através do Teu Santo Espírito, ó Pai querido, que o Senhor possa estar confortando o coração deles, ó Pai querido, que eles possam, Pai, também entender que todas as coisas contribuem para o Teu bem, ó Pai querido, que nada, ó Pai querido, nada que aconteça ali, ó Pai querido, sem ser a Sua vontade, ó Pai querido. Também te peço, ó Pai querido, pela recuperação, ó Pai, do pastor Sócrates, ó Pai querido, que teve alta, ó Pai querido, Tu sabes, ó Pai, os momentos que ele passou, ó Pai querido. Te peço pelo nosso irmão Elton, da JuBBC, ó Pai querido, também que esteve enfermo, ó Pai querido, através dessa doença, ó Pai, essa pandemia que tem afetado os lares, afetado as famílias, ó Pai querido. E o Senhor tem, ó Pai querido, orientado a todos, ó Pai, dando sabedoria, ó Pai querido. Obrigado, Senhor, por esta igreja, ó Pai querido. Obrigado, Senhor, por todos aqui, ó Pai querido, que estão se empenhando, ó Pai querido, em promover o Teu Evangelho, ó Pai querido, através dos cultos, através das meditações, que não venha a faltar, ó Pai querido, sabedoria para nenhum deles, ó Pai querido. Deus. Obrigado por tudo, ó Pai querido. Fique também com os nossos irmãos, ó Pai querido, que eles possam entender, ó Pai querido, as dificuldades que temos passado, ó Pai querido, mas que o Senhor possa estar confortando também o coração deles, ó Pai querido. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Hoje é um dia muito especial, né? Dia das Mães. E como eu disse logo no início, seria maravilhoso a gente poder ter as mães aqui, a gente homenageá-las, né? Dar um abraço, dar um cheiro em cada uma, né? Seria maravilhoso, mas infelizmente não temos como fazer isso. Mas nós queremos homenagear a você, mãe, né? Nós
vamos passar um vídeo, né, que vai estar homenageando as mães. É muito bonitinho, preste atenção. Eu estava refletindo quantas mães na Bíblia, né, mulheres extraordinárias, mulheres de um valor tremendo, né, mães extraordinárias, que deixaram exemplo, né, não só de dedicação ao Senhor, como dedicação à família, como cuidado de todos os outros, né? Então, é tão importante isso daqui. Mães, Deus abençoe, vocês são maravilhosas, que o Senhor esteja derramando graça sobre a sua vida, que o dia de hoje foi um dia atípico, né? Alguns tiveram a criatividade, compraram as mesmas refeições em determinados restaurantes, né? No self-service, e fizeram um almoço online, né? Cada família com os mesmos pratos. Então, a criatividade, o pessoal está dando uma criatividade. Nós vamos passar esse vídeo aí, presta atenção, tá? É muito bonitinha, é uma homenagem para você, mãe, é uma homenagem para você, querida mãe da Igreja Batista do Parque das Nações. É a nossa homenagem a você, tá? Deus abençoe, Deus derrame graça sobre a tua vida, ok? Beleza? Podemos soltar? Vai soltar, Adriel? Então, vamos lá, pode soltar.
Merecia palmas, né? Para você, mamãe, Deus abençoe e que você receba a nossa homenagem, tá? Vamos lá, cadê o Fernando para a gente tocar? Não há outro Deus, não há outro Deus que nós podemos servir, não há outro Deus no qual nós podemos alicerçar nossa fé, não há outro Deus. Esse é o Deus que estende a mão para a gente, mesmo as circunstâncias mais ruins que possam parecer, esse Deus estende a mão. E também a gente pede uma coisa ao Senhor, né? Que Ele possa estar sempre conosco, sendo nosso refúgio, fortaleza, nosso socorro bem presente em todos os momentos de crise. Nós vamos pensar em momentos de crise. Vamos lá, Digão, beleza? Amém, graça e paz, igreja. A gente vai declarar que não há outro Deus como o Senhor, né? Não há outro Deus que é santo, que é poderoso como o nosso Deus. E é isso que nós vamos declarar. O Senhor é
das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei. O levantar das nossas mãos ao Rei. Amém. Glórias a Deus. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. E Deus fala conosco de diversas formas, né? Às vezes é uma pessoa que fala com você alguma coisa, algum testemunho que você ouve. E às vezes assim, é uma música que você ouve. Semana passada o pastor compartilhou uma música que ele ouviu e foi bênção na vida dele, né? E a gente assistindo o culto, fui atrás da música, né? Pra saber, fiquei curioso. E assim, o pastor ouviu, abençoou a vida dele, ele compartilhou. Eu tive a oportunidade de ouvir, abençoou a minha vida. Então, hoje estou aqui para compartilhar com os irmãos. Essa música é uma música muito bonita. E ela fala que o nosso Deus é o Deus que nos sustenta, né? Uma coisa peço ao Senhor, e eu a buscarei, né? Que os meus pés, Senhor, estejam firmados na tua casa para sempre. Esse amor desse Deus, desse nosso Deus, é o amor que nos sustenta das nossas fraquezas, dos momentos de dificuldade, dos momentos de angústia. E é isso que nós vamos cantar. E no refrão ela diz: Senhor, tua graça me basta. E é isso que nós vamos declarar. E a tua presença também nos sustenta. Vamos louvar a Ele, que é digno do nosso louvor.
Deus tão poderoso como o nosso Deus. Amém. Glórias a Deus. Que bênção. A graça de Deus nos sustenta. E realmente, obrigado, Digão. Show. Bacana demais. Foi bênção, né? Você chegou a ver o clipe inteiro dele, com ele cantando lá com o pessoal e o pessoal com câncer entrando? Emocionante, né, cara? Emocionante. Tamo junto. Obrigado. Eita, coisa boa. A graça de Deus nos sustenta. Eu tenho pedido muito a Deus sabedoria, tenho pedido a Deus orientação, tenho pedido tanto a Deus para que Ele me dê palavras que venham do trono, em como ministrar a igreja nesse tempo difícil, né? Um tempo de crise, tempo em que a gente está vendo as pessoas num desespero, ouvindo coisas que nos assustam, né? Eu peço a Deus sobre o que e como ministrar nesse tempo de crise, com o objetivo de fortalecer a nossa fé, crescermos, amadurecermos, estarmos firmados no Senhor. Mesmo em momentos de crise, nós, os salvos, não podemos perder o quanto vale a pena servir ao Senhor. Oh Deus, que eu possa morar sempre na tua casa. Não é aqui, né? Mas estar na presença de Deus o tempo todo. Eu fiquei impactado semana passada, não essa semana, mas na semana anterior, com a morte daquele Flávio Migliaccio. O que ele deixou, o bilhete que ele deixou escrito, me chamou a atenção, né? Tem uma parte do bilhete que diz assim: a humanidade não deu certo. E aquilo soou no meu ouvido, na minha mente, como que ele dizendo assim: cara, não valeu a pena. Não valeu a pena viver 86 anos, não valeu a pena. Lima Duarte, depois ele expressa também o seu pensamento de que, como ele está vendo, Lima Duarte está com quase 90 anos, se eu não me engano, e ele expressa também o mesmo pensamento, e ele diz num momento assim: olha, cara, você teve coragem, eu não tive coragem de fazer nada. E é triste pensar que uma pessoa passa a vida levando entretenimento às pessoas e ela não conseguiu ter entretenimento com a própria vida. É muito triste isso. Em contrapartida, eu ouvi essa semana o testemunho de um cozinheiro, um homem simples. Ele é cozinheiro, ele não é dono de restaurante, ele simplesmente trabalha num restaurante, ele cozinha para aquele restaurante, numa cidade próxima de Goiânia, uma cidade pequenininha. E aquele homem foi tocado e resolveu fazer marmitas com aquilo que ele conseguia com os produtores da zona rural. Ele ligava para os produtores e pedia: olha, o que você tem aí para me fornecer? Eu quero fazer algumas marmitas aqui e quero entregar para as pessoas. Ele testemunhou que um dia ele fez uma marmita muito simples. Tinha arroz, feijão, chuchu e meio ovo. Pasme, meio ovo, não era um ovo inteiro. Meio ovo, ele dividiu em duas marmitas, meio ovo. A mistura era meio ovo e chuchu. E uma mulher que estava à porta da casa dele, que passava lá e sempre ia pegar, ele deu aquela marmita e ela foi, ela comeu, e no dia seguinte ela traz um bilhete, ele recebe um bilhete daquela mulher, e aquela mulher dizendo para ele que tinha sido a melhor comida, tinha sido a melhor comida que ela tinha saboreado ultimamente. Estava muito gostoso. Veja que diferença. Um camarada
que esteve aí na mídia social, estava falando entretenimento às pessoas, chega no fim da vida dizendo que não valeu a pena. E aí um homem muito simples, um cozinheiro simples, ele faz mostrar e ele mostra o contrário de Flávio Migliaccio. Ele mostra que a vida, a humanidade dá certo. A humanidade dá certo quando a gente tem algo para fazer, algo para beneficiar alguém. Sempre dará certo quando se tem em mente o sentido e propósito de vida. Quando nós temos o sentido e propósito de vida, vai dar certo. Eu penso que o Covid-19 está nos levando a refletir no que dá certo. No que dá certo. O que dá certo, o que realmente vale a pena para mim e para você é ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que a graça dele nos sustenta, a graça dele nos basta, a graça dele é prioridade na nossa vida. E Jesus está olhando para cada um de nós, hoje, alcançados pela sua compaixão e graça, e nos vê como pessoas pelas quais Ele olha para mim e para você, meu irmão, Ele olha para você e para mim, e Ele olha para a gente e diz assim: valeu a pena eu ter ido morrer naquela cruz, valeu a pena. E nós precisamos entender que vale a pena servir ao Senhor. A vida vale a pena, a vida com Cristo vale a pena. E nesta semana eu fui vasculhando textos bíblicos, pedindo: Deus, me dá uma luz, me mostra um texto, me coloca diante de mim um texto. Eu ouvi uma leitura, e essa leitura me levou ao livro de Hebreus, melhor dizendo, Hebreus capítulo 12, de 1 a 13, e eu fui lendo e fui degustando esse texto, e fui me apaixonando por esse texto, e extraindo dele algumas coisas para a minha vida, e quero compartilhar com você o que Deus falou comigo, para mim, o Clóvis aqui, tá? No dia a dia, nesse momento de crise na sociedade, nesse momento de crise no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. O verso primeiro diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, testemunho daqueles que vieram antes de nós. E o escritor continua: portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado. Ele está dizendo: aqui, o que está te atrapalhando na vida? Deixa de lado. Está te atrapalhando, não está deixando você andar? Deixa de lado. Mas também o pecado, que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Reflita por um instante, pare aí, pense um pouquinho por um instante. Quantas pessoas você conheceu na sua história de vida que deram um testemunho para você, que você olhava para elas, né? Eu, quando comecei a pensar nisso, nuvem de testemunha, eu parei e comecei a lembrar do Clóvis pequeno, lá na primeira igreja de São Caetano do Sul, e comecei a lembrar de algumas pessoas muito simples, pessoas humildes, que davam um exemplo de fé, tinham lutas tremendas, mas tinham fé. Eles obedeceram à fé, aquelas pessoas que obedeceram à fé antes de você. Com certeza você faria menção de pessoas que foram exemplos na tua caminhada de fé, na tua vida cristã, que te marcaram. Eles tiveram lutas? Sim. Passaram por sofrimento? Sim. Como que a sociedade os via naquela época, na década de 50, 60? Como que será que eles eram vistos? Como eles enfrentaram isto? Como os adolescentes da década de 60 enfrentavam as escolas? Eles eram chamados de os bíblias, né? E outras coisas que eles falavam. Mas era um adolescente firmado na palavra, não tinha medo de mostrar que tinha Jesus Cristo, que ia para a igreja. Quantos e quantos? Não podemos nos esquecer do capítulo antecedente, o capítulo 11 de Hebreus, onde são descritos os personagens bíblicos que nos impulsionam a fé, que nos inspiram a ter fé nas mais diversas situações de vida.
Quando eu leio o exemplo dos heróis da fé, esses homens e mulheres de fé, eu falo, caramba, eles passaram por maus bocados, mas eles perseveraram, eles se mantiveram firmes, a vida deles foi sustentada nas promessas de Deus. Olhe para a vida deles, é uma inspiração. Olhe para a vida daquelas pessoas, quando você começou a caminhada cristã, e você olhava aquelas pessoas, e você dizia, caramba, eles me inspiram, estou orando por você, estou pedindo a Deus a graça sobre a tua vida. Eu começo a pensar nessas pessoas, nessa nuvem de testemunha, e é como se Deus nos dissesse hoje, olha, você quer vencer as turbulências da vida? Você quer vencer os sofrimentos? Você quer vencer as lutas da vida? Eu penso que Deus está falando isso com a gente hoje. Olhe para os meus servos do passado, dê uma olhada, olhe atentamente para os meus servos do passado e vejam a ligação que eles tinham comigo, como eles se ligavam comigo e como eu os supri dos recursos para a superação de todas as dificuldades. É como se Deus dissesse assim, olha para eles e veja se eu os deixei alguma vez, veja se eu os abandonei, veja se eu abri mão deles, e da mesma forma como não os deixei, não vou deixar você, não vai deixar o teu agente hoje, Deus não deixa. E em cada geração encontramos pessoas maravilhosas que olhamos para as suas vidas e elas nos inspiram, elas nos trazem uma inspiração tremenda, somos inspirados a viver e a superar as circunstâncias mais adversas que podem ter. Talvez você possa fazer uma lista de pessoas que impactaram a sua vida de fé, inspirando e fortalecendo você na sua caminhada cristã. Faz um exercício desse. Pega aí, tem muito tempo, né? Ficando em casa, com a quarentena. Senta, pega um papel e começa a listar. Deixa eu ver se eu lembro de pessoas. Deus, quem são as pessoas que me inspiraram a fé? Você vai ver, vai ficar surpreso. E na Bíblia nós encontramos exemplo de pessoas que vivenciaram lutas, sofrimentos, angústias, mas pela fé venceram. E as mesmas lutas, os mesmos sofrimentos que eu e você passamos, enfermidades, luto, fome, dor, perseguição. Eu parei para pensar em pessoas amadas em minha vida que superaram as adversidades com fé. E uma das pessoas que me veio logo à cabeça foi no meu tempo de seminário. Estava lá no seminário e tinha uma senhora chamada Mariquita. Mariquita era desse tamanho, mas uma mulher extraordinária. Usava um óculos que parecia fundo de garrafa. Ela morava ali no seminário anos e anos. Mas Mariquita sempre dizia assim, Clóvis, não desanima, fica firme, porque o Senhor vai te abençoar. Caramba, eu lembrei de Mariquita. Seu GG, com as suas loucuras, mas era um homem que inspirava a gente. Emanuel Queiroz, Leleza Queiroz, que vidas que me inspiraram a minha vida. E posso voltar lá na adolescência, outros na adolescência. Vidas que inspiram, vidas que trazem marcas, testemunhos. Nuvens de testemunhas. Mas há uma grande nuvem de testemunha que vão ajudar a cada um de nós nos enfrentamentos, com os olhos da fé, a apontar que em Jesus Cristo teremos os recursos que necessitamos para superarmos tudo. As testemunhas não são exemplos de sucesso, são exemplos de como Jesus faz e pode fazer diferença na vida delas. São exemplos que Jesus fez a diferença na vida deles e delas e faz na nossa vida. O que as testemunhas fazem? As testemunhas nos inspiram.
As testemunhas fazem a gente enxergar pelos olhos da fé, e que os olhos naturais são incapazes de ver. E quando eu penso nos olhos da fé, eu lembro de uma senhora chamada Ângela, que ela sempre me dizia: filho, a vitória não é dos que correm demais, mas a vitória é daqueles que ficam firmes até o fim. E hoje eu vejo Dona Ângela com 92 anos, com a mesma proposta do Deus que a amou e o Deus que a ama. Pessoas que inspiram. Deus, eu leio um autor que disse assim: Deus colocou testemunhas do amor dele, Deus colocou testemunhas do poder dele, Deus colocou testemunhas das suas respostas na vida deles, Deus colocou testemunhas dos seus métodos de ação, Deus colocou testemunhas da vida pela fé em tempos assim ao seu redor, para que você creia na palavra que Ele mesmo tem falado ao seu coração. Deus colocou testemunhas para a gente ver isso e a gente crer no nosso coração. E nós estamos sendo convidados a aprender a caminhar pela fé em todas as circunstâncias, em todas as situações. Podemos servir, e Deus espera isso de mim e de você, que nós possamos servir de testemunhas para gerações futuras. Eles lá na frente, eu fico pensando daqui a 30 anos, aqueles que vão estar lá tocando a igreja do Senhor, olhar para trás e dizer assim: caramba, aquele povo passou por um momento difícil, eles não podiam se reunir, não tinha problema com o culto, se reunir como igreja, como corpo, mas eles mantiveram firme, com os olhos firmados em Jesus, eles não perderam a fé, não perderam a esperança, se inspiraram do amor de Deus. A igreja espalhada, a igreja nas casas, a igreja anunciando. Em Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23, texto lindíssimo, e a continuação deste texto que nós estávamos lendo, diz assim: mas vocês chegaram ao monte Sião, à Jerusalém celestial, à cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Sabemos que aqui o escritor aos Hebreus está falando daqueles que venceram, aperfeiçoados, os justos aperfeiçoados. Mas é interessante, ele fala aqui de Sião, né? Ao monte Sião, a Jerusalém celestial, Monte Sião. E aí você vai no Velho Testamento, esse Monte Sião representa a presença divina, onde Deus morava com o seu povo no Velho Testamento. E ele está falando isso, eles chegaram lá. Jerusalém, não é essa Jerusalém que eles falam aí, mas a Jerusalém lá de cima, onde os crentes, onde eu e você nos tornamos cidadãos do mundo celestial, do mundo espiritual. E Paulo diz que essa Jerusalém é livre. E é isso que nós, como testemunhas, recebemos de testemunho de pessoas que creem em Jesus Cristo, creem na ação de Deus, poderosa ação de Deus, cercados, rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Mas, no verso 2, aliás, o segundo ponto que eu quero abordar de Hebreus 12, diz assim: nós temos essa grande multidão de testemunhas e ao nosso redor, portanto, e aí anote, veja, faça um risquinho na tua Bíblia, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. O autor estava convidando a igreja daquela época
a abandonar, a abrir mão, deixar pelo caminho tudo aquilo que atrapalha na sua jornada rumo à vitória. O autor está nos ensinando que estamos numa corrida. A ideia aqui é uma corrida, uma competição. Esse é o contexto que lemos em Hebreus 12. E numa competição nós não podemos carregar nada que possa nos atrapalhar nessa jornada. Pare para refletir. Quanto peso extra a gente carrega sem necessidade? Quanta coisa que a gente está carregando, a gente vai pondo na mochila e vai carregando, e a gente quer entrar numa competição. Sempre que você carrega peso extra numa corrida, significará derrota. Há duas expressões no texto que diz pesos e pecado. Deixemos de lado todo peso que nos atrapalha. Peso e pecados. Não carregue peso. Não carregue peso se você deseja vencer a corrida. Deixe o peso no caminho. E Jesus nos convida que Ele quer tomar esse peso. Ele quer que nós deixemos a seus pés confiadamente. Entreguemos a Ele dizendo: Senhor, está aqui o peso. Estou carregando esse peso. Para quê? As meditações que os meus irmãos, as minhas irmãs têm feito, é interessante porque se eu perguntar para cada um deles, para fazer as meditações, eles têm lido, eles têm feito uma pesquisa, eles têm pego livros e estudado. Não vai assim aleatoriamente. Eles vão trabalhando a ideia e vão estruturando a sua meditação. Mas todo excesso de informação, eles vão deixando de lado e vão se focando no principal. Nós não podemos usar tudo que estudamos. Aquilo que é excesso se torna um peso na comunicação. Pois é, quando eu comecei a pensar nisso, eu falei: caramba, eu fiquei lendo daqui, lendo dali, pesquisando aqui, pesquisando dali, muitas anotações, muita coisa fui anotando. Muita coisa eu joguei fora, porque não dá para colocar tudo aqui, senão vou ficar aqui até amanhã cedo, vocês vão desligar a televisão, o seu aparelho, e eu vou ficar falando sozinho aqui com o pessoal que aqui está. Aí eles vão embora também, fica eu e o Adriel. Porque ele tem que ficar comigo. Muita gente nesta crise está carregando peso desnecessário. E muitos crentes estão carregando peso desnecessário. Por isso muita gente diz: não vale a pena. Não valeu a pena. Um autor, ele diz assim que há muitas coisas que são desnecessárias interiormente, dentro de nós. Nós carregamos muitas coisas desnecessárias. Por exemplo, dores do passado. Ficamos lamentando o passado, chorando o passado, lamentando aquelas dores. Os medos que estão latentes: o que vai acontecer? O que vai acontecer? Como é que vai ser meu emprego? Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? E aquilo fica latejando, fica borbulhando dentro de nós e a gente fica desesperados. Métodos que precisam ser reinventados. Nós tivemos que, 25 de março para cá, reinventar a nossa coisa. Começamos lá na nossa casa, a transmissão dos cultos, depois viemos aqui para o templo, porque para dar um pouco mais, para vocês terem essa visão do templo. Muita gente busca controle quando não se tem controle. Como é que eu vou controlar o coronavírus? Não tem controle. Temos que fazer o essencial: colocar máscara, lavar as mãos, nos higienizarmos bem. Sempre voltou para casa, tira a roupa, põe lá num canto, vai tomar um banho. É o que a gente pode fazer. Mas as coisas interiores da gente nos sufocam. O que nesta nova jornada
que só pode ser vencida pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nessa jornada que nós estamos, só depositando nossa fé. Senhor, estou em tuas mãos. E quanto mais peso você carrega, mais derrota. Quais são os pesos que você está carregando? Talvez Jesus esteja dizendo assim: olha, tem uns pesos extras aí que você não precisa carregar não, tá? Eu lembro, aqui não tem nenhum que foi. Uma vez nós fizemos uma caminhada ali em Paranapiacaba. Você foi, Digão? Acho que não, né? Foi, Fernando? Não. E nós fomos para lá em Paranapiacaba fazer uma trilha. E tinha gente que levou tanta coisa, e tanta coisa. Você foi, Adriel? Acho que foi sim. Acho que foi sim. Lá na cachoeira. Isso. E foi muito legal, mas tinha gente que levou tanta coisa que não precisava. Chega no meio do caminho, aquele peso, né? Aquele peso vai dobrando. São peso que a gente carrega dentro da gente. Mas exteriormente também nós carregamos. Os pesos não são só os interiores, são os exteriores também. Você vai mudar de casa. Você já notou quanta coisa você deixa de lado e não leva porque não é essencial? Quanta coisa que a gente vai acumulando dentro de casa e não é essencial? Quanto peso? É interessante aí, quando eu começo a pensar nisso, eu lembro quando Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, é o seguinte, cara, pega as tuas coisas aí, teus panos aí, ó, rapa. Ele teve que deixar muita coisa, deixar a parentela, ele teve que escolher o que era essencial na vida dele e levar. O que não era essencial, ele deixou. Você vai fazer uma viagem de 2 dias, tá? Só 2 dias, né? Já reparou quanta tralha se leva, que não precisaria levar, que só ocupam espaço? Ah, mas e esse faz você montar um monte de coisa e depois você volta e diz: puxa, não precisava ter levado tudo isso. O medo leva você a imaginar que vai precisar. Queridos, precisamos fixar naquilo que é essencial. O que é essencial? Jesus Cristo. Nossos pecados causam problemas de correr nessa jornada vitoriosa. Por quê? O pecado obstrui a nossa relação com Deus. O pecado causa uma barreira entre eu e Deus. É como a Bíblia fala, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os pecados, nos impedem que sejamos alcançados pelas bênçãos de Deus. O canal de bênção precisa ser restaurado. O canal de bênção precisa ser reestruturado em nossa vida. Precisamos fazê-lo. Eu vi uma reportagem há poucos dias, um camarada comprou umas terras aqui no estado de São Paulo, lá no Pontal do Paranapanema. E os caras falam: você é louco comprar essa terra aqui? O gado já pisoteou tudo, aqui não cresce mais nada. Mas tinha lá 7 veios de água, aqui tinha um morro parado. E aquele camarada começou a trabalhar nisso e ele começa a mostrar hoje que aquilo lá foi recuperado e aquelas águas correm. Quantas coisas vão obstruindo a nossa vida? Quantas coisas vão obstruindo o fluir do Espírito Santo em nossa vida? Quantas coisas vamos colocando que vão obstruindo o canal de bênção na vida de pessoas? Queridos, fé não é somente crer no que Jesus pode fazer por nós, mas é também se comprometer com Ele, com a sua palavra, com os seus valores, com o seu povo, a igreja. Oh, como nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Essa nuvem de testemunha está comprometido com Deus, comprometida com Jesus.
E nós precisamos estar comprometidos também. A incredulidade atrapalha. As atrações que o mundo oferece também atrapalham. Elas vão criando uma barreira e a gente não vai percebendo a ação prática da palavra de Deus na nossa vida. Carecemos aprender com as testemunhas como elas estavam comprometidas com Jesus. Sabe o que Jesus quer fazer em seu coração? Sabe o que Jesus quer fazer em sua vida? Ele quer fazer uma limpeza geral na sua vida. Ele quer entrar e fazer uma rapa completa, quebrar qualquer tipo de incredulidade. Ele quer encher o teu coração de esperança. Ele quer fazer uma rapa, tirar isso tudo, para que você seja abençoado. Duas coisas. Primeiro, confessamos nosso pecado. Confessar o pecado significa: concordo com Deus que o pecado está obstruindo o meu relacionamento com Ele. Quando eu confesso o meu pecado, eu estou em concordância, porque o Espírito está falando, concordo com Deus, concordo com o Espírito Santo me falando que o pecado está obstruindo o meu relacionamento com o Pai. Pecado, eu confesso e deixo. Não quero mais, porque sei que Ele não me deixará andar por fé. São as coisas que vão pegando, né? Que vão entrando em nossa vida, que vão tomando conta, que vão atrapalhando o nosso crescimento. Hebreus 12, de 1 a 3. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha, e o pecado que se agarra firmemente em nós. E ele diz assim: e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Continuemos a correr, não pare. Tire aquilo que atrapalha, tire o pecado e continue correndo. E ele continua dizendo: conservando, e uma outra versão, firmemente, conservando firmemente os nossos olhos em Jesus Cristo. Com toda a firmeza, olhar para Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito de Deus. E ele continua dizendo: pensem, ou seja, outra versão diz: considerem o sofrimento dele, considerem o sofrimento de Jesus, como Jesus suportou com toda a paciência o ódio dos pecadores, como, e ele continua e completa assim: assim vocês não desanimem, não desistam, não parem, considerem, pensem no que Jesus fez. O escritor, ele é tão enfático: continue correndo, não desanime, não desista, ou seja, a corrida é sua, não pare no meio do caminho. Entendo que ele está criando um encorajamento, e ele está chamando aquele povo à perseverança, e eu creio que nós estamos sendo encorajados hoje para perseverarmos. E Jesus diz lá em João 15, 9: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam, perseverem no meu amor, perseverem, olhem para Jesus, tudo que ele suportou, tudo que ele passou, e ele não desanimou, ele perseverou. Quando eu fiquei pensando em perseverar, estou aqui, e eu lembrei do Rafael, o neto dos irmãos Adelésio e Lúcio. Ele era pequenininho, e ele chegava aqui perto da escada, aqui da esquerda, e ficava andando aqui perto da tribuna, né? E ele queria subir de todo jeito aqui na tribuna, e o Lúcio não deixava, né? O Adelésio também não deixava, mas um dia ele conseguiu perseverantemente subir, e fez a festa aqui em cima, né? A gente lembra disso, a perseverança. Ele foi perseverante, ele ficou o tempo todo lutando, chegando ao ponto de subir.
e venceu. A oportunidade de subir e vencer. Sempre que você desiste, você já perdeu. Se você para no meio do caminho, você já perdeu. Porém, se você está lutando e buscando soluções, você terá a oportunidade de vencer. A situação da época. A gente vai pegar o estudo da época, a gente vai ler um pouco sobre a época. Os crentes estavam pensando em desistir. Eu acho que eu vou desistir da caminhada de fé. Esse negócio de ser crente é muito pesado, é muita luta, é muita perseguição, é muito sofrimento. Estão matando meus irmãos, estão matando os crentes. Olha que negócio, eu vou desistir, vou parar no meio do caminho, não vou continuar não. Eles estavam nessa pegada, então, vamos parar com esse negócio, é doido demais, esse negócio de ser crente é doido demais. Pensavam em se afastar do caminho, da comunhão, e abandonar os caminhos e o propósito de Deus, que Deus tinha para a vida deles. Eles estavam lá, desse jeito, e aí vem o escritor sagrado, e ele apela: não desistam, não desanimem, perseverem. Talvez ele perguntasse assim: para onde vocês irão? Onde vocês vão buscar socorro? No que vocês vão colocar a esperança? Em quem vocês vão colocar a sua esperança de futuro? E ele continua trabalhando com eles. Talvez você já tenha pensado em desistir. Não desista. Creia. Jesus pode ajudar você no que for preciso. Jesus não desistiu, ele foi para aquela cruz. Ele podia ter desistido, mas ele não desistiu. Pai, a tua vontade tem que ser feita. Eu faço a tua vontade, eu me disponho a fazer a tua vontade. Ele não desistiu. E Jesus não desiste de você. Não desista, não pare no meio do caminho. Perseverar em Jesus é ser capacitado para enfrentar e não desistir das preciosidades que Jesus tem colocado para você. Quantas coisas preciosas. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista da vida, como foi o exemplo do Flávio Migliaccio e tantos outros, como o irmão do Marcos. Quantos outros? Não desista do plano de Deus para você. Não desista do propósito que Deus tem para a sua vida. Não desista da obra que Deus colocou em sua mão. Não desista. A perseverança leva à vitória. E Deus, o Deus que nos chamou, está convidando cada um de nós a não desistirmos. Não desista. Mas uma outra coisa que eu tirei desse texto, está no capítulo 12, verso 2, conservando firmemente os nossos olhos fixos em Jesus. Conservando firmemente, estar firmemente, sabe, ficar fixado com os olhos em Jesus, não perder de vista, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, ele tinha a cruz, era o alvo dele, ele estava com os olhos fixados naquela cruz, firmemente fixados na cruz. Por quê? Por mim e por você. E o ensino do escritor, creio eu, da minha forma de pensar, é o foco. Ele diz assim: olha, você é crente, não perca o foco. Estava lendo um artigo nesta semana, onde o autor falava do trabalho do home office. Ele vai dizendo que o grande problema está nas interrupções seguidas. Muitas coisas fazem perder o foco. E se a pessoa perder o foco, ela se desarticula. Por que a pessoa perde a corrida? Porque ela perde o foco. Exemplo, a São Silvestre. Tem aquelas pessoas que têm o foco em vencer. Tem aqueles que têm o foco em completar a corrida. Mas a grande maioria não tem foco. Apenas vão lá para se divertir durante o percurso.
Se o meu foco estiver no lugar errado, com certeza não vou completar a minha carreira. E nesse tempo de crise, precisamos estar focados na pessoa certa, Jesus de Nazaré. Quantas informações distorcidas, quantas mentiras. Cito um exemplo, aquela mulher que publicou aí um caixão vazio e agora descobre-se que aquele caixão vazio foi em 2017, foi ali na região de São Carlos e não em Manaus, como ela estava falando. Pessoas sem escrúpulo, fazer um negócio desse já. A gente está vivendo um momento tão difícil, pessoas perdendo seus queridos e já são colocados direto num saco preto, não podem velar. E uma pessoa dessa insana, isso é insanidade, isso é uma pessoa que não tem cabeça, falar um troço desse. Entendo que tudo começa em Jesus Cristo, e tudo se aperfeiçoa em Cristo. Olhe firmemente para Cristo, Ele não mente. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Deus não mente, Ele não mente. Por que ficar focado em Jesus Cristo? Para ouvir a sua voz, para sermos iluminados pelo Espírito Santo, para desfrutarmos de milagres, para vermos portas se abrirem. Deus quer abençoar. Jesus disse, porque sem mim vocês não podem fazer nada. João 15, 5, parte B. Jesus começa tudo, Jesus aperfeiçoa tudo, e Jesus se aperfeiçoa em nossa vida nas dificuldades. E Jesus nos fornece os meios. É dele e para ele são todas as coisas. Mantenha o foco em Jesus Cristo. Dia a dia, nós somos tentados a perder o foco. E quando você perde o foco, você afunda. Lembra de Pedro? Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, não afundou. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, foi lá para o fundo. Agora você veja no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 10 e 11. Por o óculos aqui, né, para dar uma lida aqui. Diz assim: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz, para aqueles que por ela foram exercitados. Que coisa doida, né? Disciplina, quando somos corrigidos, toda disciplina, isso no momento parece tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde a gente vê que a coisa é diferente, né? As leituras que eu tenho feito é do Novo Testamento, da linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, tá? O escritor está falando sobre disciplina nas dificuldades. Você pode olhar a disciplina de duas formas: motivação ou desânimo. Veja isto. Eu vejo isso bastante quando vou visitar as clínicas. Eu vejo bastante essa questão, né? Os camaradas vivem falando assim: eu estou sendo castigado. Há pouco tempo mesmo, antes de toda essa pandemia aí, o camarada disse: meu pai está me castigando, meu pai mandou para cá, eu estou desanimado. Então, eles ficam nessa doideira. Aqueles que veem a internação como castigo e ficam desmotivados. Porém, um número pequeno vê como uma motivação, uma oportunidade para mudar o curso da vida. Penso que as dificuldades são oportunidades desafiadoras para exercitar a fé, para experimentar a grandeza do amor do Pai para comigo. Eu tenho um amigo que ele pratica triatlo, e ele me fala, quando ele compartilha
a sua experiência, ele diz que no treino os músculos doem muito. Porque quando ele vai para o triatlo, que é corrida, bicicleta e natação, o exercício é muito grande, então ele tem que sentir essa dor o tempo todo, ele tem que treinar isso. Mas para chegar a isso, ele treina, e seus músculos doem todos os dias. Mas ele está motivado. As dificuldades, as crises doem, porém o que podemos aprender é que Deus controla a intensidade das dificuldades, porque Ele tem por objetivo o nosso crescimento. Para participarmos da sua santidade, como diz o texto, Deus quer que participemos da sua santidade. Deus quer fazer de você um vencedor. Se você passa a murmurar, se você passa a reclamar, dizer que é uma injustiça divina, que é algo diabólico, que eu estou sendo perseguido, a Bíblia está falando assim, veja, as mãos cansadas, como diz no verso 11, mãos cansadas. Vamos lá, verso 11. Portanto, fortaleçam as mãos, verso 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Fortaleçam. Mas quando eu estou reclamando, quando eu estou murmurando, estou enfraquecendo, vou enfraquecendo. Perceba o amor de Deus para com a sua vida. Perceba que Ele deseja fortalecer a sua fé. Deus vai usar as dificuldades, Deus vai usar as crises para, de alguma forma, abençoar você. A bênção vir sobre a sua vida. Então, mude a sua percepção. E a última coisa que eu aprendo nesse texto, está no verso 13 desse capítulo 12, diz: andem por caminhos aplanados, andem por caminhos retos, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Porque se você andar por caminhos tortos, se você tem um problema nos pés, ele vai piorar. O escritor sagrado lança um desafio: trace caminhos retos. Trace caminhos retos, né? Quem gosta de geometria e física sabe, ela nos ensina que o caminho mais curto entre dois pontos é uma linha reta. Eu tenho visto pessoas se rendendo a métodos e processos que o Senhor não aprova. Uma coisa que eu acho que é imoral é aquela pessoa que vai lá na fila da caixa, fica lá na frente e depois ele vende o lugar dele para uma outra pessoa. Pode até ser legal, mas para mim é imoral. Há um desrespeito àqueles que estão depois. É imoral. Nós não podemos entrar nessa doença. Nós temos um Deus que nos abençoe. Lembre-se, o Senhor quer abençoar sua vida. O Senhor não vai abençoar o pecado. Trilhe caminhos retos para experimentar a cura e ter alegria no Senhor. Temos uma grande nuvem de testemunha. Temos coisas maravilhosas. Persevere, não desista, não desanime, fique firme. Isto vai passar e nós vamos celebrar muito com o Senhor. Que Deus abençoe. Vamos cantar mais um hino e depois vamos encerrar nosso culto. Todo som, né? A voz de Deus é um som maravilhoso. A voz de Deus soa aos nossos ouvidos. A voz de Deus, ela é tocante. A voz de Deus nos leva a não desistirmos. A voz de Deus diz assim: não pare, não desista, vá em frente, siga em frente, persevere, caminhe, não desista. Olhe para aqueles que te inspiraram a fé. Que Deus abençoe.
começou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro tudo aquilo que eu sou. Nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Aquele que sonda, aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro, sabes como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. A ele todo som, a ele todo som de todos nós, a ele todo som de toda voz, cantem glória. A ele todo som, a ele todo som de todos nós, a ele todo som de toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Amém. Glórias a Deus. Valeu. Obrigado, equipe. Obrigado. Turma aí bacana, né? E que Deus abençoe. Queridos, você recebe essa mensagem, você recebe essa palavra que Deus trouxe nessa noite. Eu desejo que sim, não desista, sabe? Não desista mesmo. Vale a pena servir ao Senhor. Olhe para aqueles que nunca desistiram, que nunca pararam, perseveraram até o fim e continuam falando ao nosso coração. Persevere, persevere. As coisas estão difíceis? Sim. Mas o Deus que nós servimos, esse Deus que nos alegra, esse Deus que supre as nossas necessidades, esse Deus que é nosso socorro bem presente, em que momento? Na hora da angústia. Quando a gente pode ir à presença dEle e derramar o coração e dizer, está doendo, Senhor, está doendo. E Ele vem com a sua graça, com a sua bondade. Receba essa palavra, aplique em seu coração. Que Deus possa te abençoar ricamente, meu irmão, minha irmã, todos vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, que você seja abençoado e reflita sobre Hebreus 12, medite nele, pegue cada versículo, medite nele, para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Amém? Quero abençoar você. Pai, eu quero abençoar todos que estão ouvindo esta hora, que estão participando deste culto em suas casas. Eu abençoo, ó Deus, com a bênção do Calvário, com a bênção de Jesus Cristo, com o teu grande amor
esse amor que não temos como contar, imensurável amor, com a presença doce do Espírito Santo que nos mostra o caminho que temos que seguir. Pai, nós queremos trilhar caminhos retos e que possamos, ó Pai, acima de tudo, dirigidos pelo Teu Espírito, ter esses caminhos retos. Pai, nos dê sabedoria para suplantarmos e para vencermos este momento de crise, de dificuldade, que a nossa esperança não se esvaia, mas que nós devemos perseverar na pessoa bendita de Jesus e na Tua palavra. Ó Deus, fala ao nosso coração e que nós perseveremos na caminhada de fé sobre a bênção do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e que Deus erga uma cerca de proteção ao seu redor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até domingo.